situações relatadas por produtores rurais. Em algumas cultivares de alto teto produtivo, apresentam abertura de vagem antes da maturação fisiológica e germinação do grão. O professor e pesquisador viu as fotografias e deu seu parecer. Ele explica que esses materiais podem ser mais exigentes na sua nutrição e a carência de alguns elementos levam a essa perda. Os motivos que levam uma planta a romper a vagem e iniciar o processo germinativo. A soja é uma planta quiescente. O que é? Ela não entra a semente em dormência. Ela entra num processo de redução do volume de água, depois que ela estiver entrando em maturação fisiológica, e vai perdendo a água, e com isso seca, se desidrata e entra esse processo de quiescência. Mas, se ela, nesse período, ela voltar a se embeber e tiver as condições internas propícias para iniciar a germinação, ela germina. Mas, por que essa semente rompe? No processo de formação da vagem, a planta está formando a vagem e depois ela começa a crescer a semente internamente. Mas no processo de formação da vagem, essa vagem tem que ser formada e ter elasticidade e flexibilidade para que quando o grão cresça internamente, ela se expanda e consiga manter essa semente internamente. Mas se no período de formação da vagem, elementos que condicionam a diminuir a essa flexibilidade e elasticidade, deixa essa vagem pouco flexível, quando a semente cresce, rompe. E nisso expõe a semente e ela se embebeda novamente e germina. Mas muitas vezes ela verde acontece isso. Por quê? Porque ela tem que ter uma maturação fisiológica. E no processo de maturação fisiológica, a semente ela entra em dormência pelo ácido abscísico, um hormônio de maturação, que induz a semente a produzir etileno. Então, nesse processo aí, a semente entra em dormência, matura e você colhe para grão ou você colhe como semente para plantio. Mas, para que a planta tenha uma produção de etileno condizente, ela tem que produzir esse elemento. E para a planta de etileno, a planta precisa ter um aminoácido em boa consideração chamado metionina. E a metionina necessita, para ser produzida, bons teores de enxofre. Então, se nessa fase a planta tiver baixo teor de enxofre, produz menos metionina, produz menos etileno, e a planta não entra em maturação e quiescência. Agora, o rompimento da parede se romper aqui, está relacionado com a flexibilidade. A parede da planta ela é composta de pectato de cálcio, em cadeia reta. E esses pectatos de cálcio são ligados por pontes de boro. Esse boro dá flexibilidade e elasticidade. Se não tiver boro, a semente começa a romper. Então, a semente rompendo por falta de elasticidade, tendo os níveis de etileno e ácido abscísico baixo, predispõe à germinação. Variedades altamente cada vez mais produtivas são mais exigentes em nutrientes, cada vez mais exigentes. Se nós não aportarmos mais nutrientes nessas variedades, que ficam carentes desse nutriente, ela predispõe a essa característica. Isso varia de área para área. Muitas vezes uma área que chove bem nessa época, que está crescendo a semente, mas faltou um pouco de chuva muitas vezes, ou lavou o elemento boro, choveu demais, lavou o elemento boro que não guardou, e lixiviou o elemento enxofre, predispõe a planta. Então, variedades altamente produtivas podem ter essa característica.